Olá, colegas, boa tarde. Esse é o segundo vídeo que estamos fazendo para tratar de um artigo que o Ronaldo Tedesco, conselheiro eleito da Petros, publicou no dia 3 de julho de 2020 na página da AEPET, que eu recomendo que você vá até a página da AEPET e leia na integralidade todo o artigo que o Tedesco escreveu. Eu estou repassando para você aqui, fazendo uma leitura junto contigo, e espero que você tenha a paciência de chegar até o final. Já fizemos uma primeira leitura, vimos o primeiro risco abordado pelo Tedesco, o risco Petros, vimos também que não existe blindagem contra déficit em nenhum dos planos, e vamos ver agora um outro ponto que o Tedesco abordou, que é a gestão de riscos segregada. Houve por parte da Petros uma melhoria geral em termos de profissionais, técnicos e também de governança. Claro, na gestão dos nossos ativos. Hoje há mais controles de riscos envolvidos, tanto da gestão no geral, risco jurídico, atuarial, contábil, etc., como especificamente nos investimentos. A área de gerenciamento de riscos e conformidade é hoje segregada da área de investimento e das demais áreas da fundação e possui uma autonomia conferida pelo Conselho Deliberativo, que lhe dá autoridade para divergir, mitigando efetivamente os riscos. Divergir do quê? De eventuais decisões que possam ter sido adotadas pela diretoria ou até mesmo pelo conselho, eventualmente, e voltar a discutir ou ser adotado aquilo que essa gerência recomendar. Essa gestão de riscos confere às decisões menor celeridade, o que é muitas vezes um problema, é verdade, mas uma maior confiabilidade, com uma visão mais completa dos riscos envolvidos nas operações de investimento e desinvestimentos da fundação. Sim, porque a fundação investe e desinveste, compra e vende, para fazer com que os investimentos sejam cada vez mais lucrativos. Como a legislação do segmento da Previdência Complementar é muito restritiva, fato que não tem impedido de termos os problemas que estamos vivenciando na Petros e nos demais fundos de pensão, a dinâmica dos investimentos é diferenciada, por exemplo, das assets e do setor financeiro em geral. E se por um lado isso proporciona menor flexibilidade a Petros, por outro lado estamos construindo de forma mais estruturada e segura o portfólio que acreditamos ser apropriado para nossas finalidades previdenciárias. A menor flexibilidade é também um risco, mas agrega mais valor à decisão dos investimentos. É aquela velha história de que água benta e canja de galinha nunca é demais. O próximo item abordado pelo Tedesco é mitigando os riscos atuariais. Houve também, com o novo PED, uma reestruturação quase total nos planos PPSP não repactuados e PPSP repactuados. É certo que ainda temos pela frente muito trabalho, mas esse esforço não termina nunca. Com a cisão entre pré-70 e não pré-70, retiramos dos planos um importante dreno de recursos e de liquidez que tem sido ao longo dos anos o grupo dos pré-70, cuja responsabilidade integral passou agora, de fato, até 2028 para as patrocinadoras Petrobras e Petrobras Distribuidora. Em 2028, a expectativa é que os planos PPSP pré-70 e PPSP não repactuados e repactuados deverão estar equilibrados atuarialmente, com fôlego para pagar
todos os benefícios até o último dependente. Para se ter uma ideia, com essa cisão, lembramos que nem toda a cisão é prejudicial aos participantes. Houve alteração na duration dos planos. PPSP não repactuados, PPSP repactuados, PPSP repactuados pré-70, PPSP não repactuados pré-70, relacionados às taxas atuariais da exposição a contratos de dívidas, mantendo a liquidez dos planos, alterando a exposição aos contingentes judiciais e mudando inclusive a exposição, por exemplo, a recursos destinados a empréstimos aos participantes e assistidos, custos administrativos e etc. No momento zero de decisão, ou melhor, no momento zero da cisão, foram aportados 3,6 bilhões, devolvidos para o plano PPSP repactuados e PPSP não repactuados, aporte feito pela Petrobras para fazer essa cisão para os pré-70. E a Petros ainda teve que garantir a liquidez dos planos por meio de empréstimos nos planos PPSP não repactuados e PPSP repactuados, remunerados à taxa de juros praticadas nos TCFs, que é uma taxa de juros que leva em consideração IPCA mais 6%, para a manutenção da liquidez dos planos PPSP pré-70 não repactuados e PPSP pré-70 repactuados. A situação dos planos PPSP repactuados e não repactuados agora reflete com mais fidelidade do que antes da cisão dos pré-70 a solvência e a liquidez de cada um, impondo assim medidas específicas e mais eficazes para a solução dos problemas existentes. Problemas existentes tanto para os pré-70 quanto para os pós-70. Ou seja, ganhamos em recursos financeiros e em governança, além de uma maior transparência dos resultados reais do plano. E isso foi bom tanto para os pré-70 como também para os pós-70. Agora vamos a um outro tipo de risco, o risco político dos fundos de pensão. Sobre a questão de controle de gestão e a influência política nas decisões financeiras, é importante entender que as influências políticas nas decisões acontecem tanto nos fundos de pensão como no setor financeiro, assets, bancos, casas de investimento, etc. Mas, apesar de que o senso comum nos faz acreditar, nos fundos de pensão essas questões são vistas com muito mais clareza e transparência do que no setor financeiro. Quando você ouviu falar de que uma determinada opinião política equivocada ou de um agente do sistema financeiro causou algum prejuízo aos seus clientes? Difícil ouvir isso, não? Mas acredite, é muito comum acontecer. Se todos acertassem sempre, como seria o mercado? Qual seria a cara do mercado? No entanto, não temos visibilidade desse risco no chamado sistema financeiro, até porque eles têm informações que as demais entidades não têm. Nos fundos de pensão, graças ao tipo de governança compartilhada que existe, esse risco é facilmente visualizado e, por isso mesmo, tem mais chance de ser mensurado e mitigado. Em contrapartida, o risco das operações, o risco da liquidez, o risco de crédito, o risco de mercado, enfim, todos os riscos hoje existentes no plano de benefício definido, como o PPSP, Plano Petros 1, são divididos com a patrocinadora, na proporção de suas contribuições. Não é assim no caso do Plano Petros 2, que já existe, ou no PP3, caso venha a existir, acrescento eu, ou dos planos CDs ou CVs. Tampouco é assim nos planos privados gerenciados pelos bancos. Nesses últimos, o risco é 100% seu, participante e assistidos sem qualquer mitigação.
Ou seja, o risco político existe dentro e fora da Petros. Na Petros ele é melhor visualizado e pode ser mitigado, enquanto que no sistema financeiro essa possibilidade é mínima para o mesmo risco. E nos planos de benefício definido, como o PPSP, as patrocinadoras respondem por 50% desse risco. Vou fazer um parênteses aqui do Ângelo, tá? Um exemplo claro, a Bolsa de Valores. Se você tem ações na Bolsa de Valores, se você tem ações de um fundo da Bolsa de Valores, qualquer notícia, qualquer espirro dado em Brasília, ou na China, ou nos Estados Unidos, movimenta a Bolsa para cima e para baixo, e os ativos que você tem na Bolsa podem oscilar para cima e para baixo, e o prejuízo ou o lucro é totalmente seu. É isso que, de uma outra forma, Ronaldo Tedesco diz para a gente. E mais, no plano Petros 1, se a gente tiver prejuízo, a Petrobras paga 50% desse prejuízo. Nos outros planos, qualquer um, inclusive o plano Petros 3, se vier a existir, o prejuízo, assim como na Bolsa de Valores, é totalmente teu. Porque, como eu disse antes, é uma caderneta de poupança que começa com o valor que você transfere do plano Petros 1 para o PP3. Tá? Não esquecendo que, se eventualmente você fizer uma retirada, essa retirada vai pagar imposto de renda. Tá? E mais um detalhe, se você fizer uma retirada, essa retirada vai pagar imposto de renda e acho que é só. Eu ia falar outra coisa, mas acabei me esquecendo, né? E assim, só poderá ser 15% do total que você vai levar. E outra coisa de extrema importância. Caramba, a memória está falhando. Bom, vamos lá, vamos passar adiante, porque a memória está falhando. O lance é o seguinte: se você está no plano Petros 3, sim, o caso é da dívida que você não tem com a Petros, mas que a Petros diz que você tem com ela, ou tem com o plano. Você pagará integralmente essa dívida que a Petrobras e a Petros dizem que nós temos para com a Petros. Então, veja só, o valor, a reserva matemática que você tem hoje no plano Petros 1, será deduzida da dívida que você tem para com o plano. E aí, esse valor, que será a reserva financeira, vai migrar para o PP3. Se eventualmente você fizer uma retirada, no máximo de 15%, em cima dessa retirada, você vai pagar imposto de renda. Tá legal? Então, não é assim, eu tiro 500 mil, por exemplo, ou se eu tenho 2 milhões, eu vou levar 15%, são 300 mil. 300 mil, não, vou pagar imposto de renda sobre 300 mil. 27,5% hoje. Amanhã não sei porque o Paulo Guedes tem decisões diferentes a cada dia. Vamos continuar com o que o Ronaldo Tedesco nos alerta, e eu acho de extrema importância. Corresponsabilidade das patrocinadoras. Alguns podem argumentar que é difícil as patrocinadoras assumirem integralmente suas responsabilidades, como tem sido na nossa batalha no PPSP e demais planos tipo BD, benefício definido, que é o plano Petros 1, é o PPSP da Fundação. Por isso, não seria recomendável se manter na Petros. Não é assim. Mesmo com as patrocinadoras não assumindo todas as suas responsabilidades, o risco, nesse caso, que estamos discutindo no PPSP repactuados e não repactuados, está mitigado ou reduzido em 50%, porque são um plano patrocinado e 2 de benefício definido. Né? Não entendi isso. Nesse caso que estamos discutindo, o PPSP não repactuado e repactuado está mitigado em 50%, porque são um plano
patrocinados e 2 de benefício definido. Assim, tá ok. É porque agora, com as mudanças, houve o que era um plano só, agora virou 2 planos, ou seja, benefício definido plano Petros não repactuado e benefício definido plano Petros repactuado, ok? Beleza, vamos seguir em frente. E é por esse motivo que todas as patrocinadoras estão tentando fugir dessa modalidade de benefício definido de plano, de previdência e, consequentemente, das suas responsabilidades. Além, ainda que fujam de fato, continuam com a responsabilidade na proporção de suas contribuições, que no caso do PPSP é de 50 e 50, em função da paridade contributiva plena. Assim, não se demonstra qualquer benefício do ponto de vista puramente de risco à saída dos participantes assistidos do PPSP para o PP3 ou qualquer outro plano privado. Essa posição do Tedesco eu endosso 100%, acredito que é isso mesmo, mas é claro que você tem todo o direito de pensar de outra forma e inclusive se informar mais sobre esse mesmo assunto nas páginas que já comentamos no vídeo número 1 e com isso formar a sua própria opinião. A outra questão colocada pelo Tedesco é a ilusão do resgate antecipado, que é o que eu comentei ainda há pouco. Há ainda a alegação do possível resgate de 15% das reservas, que não sabemos se será mantido a partir das exigências colocadas pela Previc. Pode ser que no novo Plano Petros 3, o que apareceu lá no Plano Petros que não valeu, Plano Petros 3 que não valeu, pode ser que agora a Previc não aceite. Em nossa opinião, esse argumento não é tampouco uma alternativa inteligente, visto que, tanto do ponto de vista fiscal, há forte incidência do imposto de renda sobre os valores resgatados, como do ponto de vista da finalidade da poupança realizada. Significa, como se diz na gíria, rasgar dinheiro, pois você juntou dinheiro durante um longo tempo e de repente pega aquela grana toda que era para a sua velhice e gasta tudo de uma vez. Certamente não é isso que você quer e eventualmente você pode ter uma outra motivação, talvez de saúde, sei lá, problemas que a gente não consegue identificar, mas é muito recomendado que você tenha muito cuidado. O participante passou 30 ou 35 anos, ou 40, como eu, por exemplo, contribuindo para uma previdência complementar e resolve inadvertidamente resgatar uma parte importante desses recursos na reta final. Essa decisão não obedeceria a uma lógica previdenciária nem diversificação financeira adequada. Melhor que os recursos poupados para previdência sejam mantidos com essas características, buscando blindá-los de futuros déficits, como estamos determinados a fazer, do que utilizá-los para fazer frente a gastos extemporâneos ou emergência. Ou ainda, melhor que se busque recursos outros para apostar em outras áreas de investimento. Utilizar essa poupança de décadas para assumir mais riscos não é sensato do ponto de vista econômico-financeiro, tendo condições de aumentar seus investimentos. Não é sensato também que isso seja realizado com recursos cuja garantia contra risco seja cortado pela metade.